Então, irmãos, o que é essa história de levitas, certo? O povo de Israel ele era formado por 12 tribos, tá? Levi era uma das tribos, Levi. Levi teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Todos que descendem desses 3 filhos são chamados de levitas, certo? Ok. Em Números 1:50, ele diz para nós qual era o serviço do levita. Estou falando de Números, certo? Pentateuco. Olha só, ele diz: eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e eles administrarão e assentarão o seu arraial ao redor do tabernáculo. Sabe o que era levita? Quando o povo de Israel estava no deserto? Era montar e desmontar tabernáculo. Era cuidar dos utensílios. Era você fazer serviço braçal mesmo. Era isso que era levita na época. Entendeu? Então, é muito mais levita, não alguém que canta, que a gente vai falar mais na frente, mas alguém que trabalhe de forma braçal, que ajuda, que se dispõe para fazer isso. Por exemplo, um cara que é da nossa igreja e fez essa calçada é um levita. Que pintou a fachada da igreja é um levita. São esses serviços que cuidam da igreja, que cuidam da administração, né, e da revitalização da igreja, que são os levitas. E às vezes, hoje a gente tem um entendimento que levita é só cantor. Quem canta é levita, né? Eu sou levita, entendeu? Quando o cara chega nessa porta e diz que é levita, eu penso logo que ele quer fazer alguma coisa braçal para mim. Aí eu já, né, como o irmão Tiago falou, já vamos arrumar um trampo para ele já, né, rapidinho. Falta levita, falta gente para trabalhar. Mas como é que entrou essa história de levita músico? Onde foi que entrou isso daí? O que aconteceu? Em 1 Crônicas 6, 31, 48, no período do rei Davi, foi ordenado 3 levitas. Emã, Asaf, que tem salmos, certo? Ele é autor de alguns salmos. E Etã, que passou a ser chamado depois de Jedutum, para ministrar o canto no tabernáculo. Em 1 Crônicas 15, 22, temos o levita Quenanias, que ensinava como o canto deveria ser entoado. Irmãos, no tempo de Davi é que começou a ser levantado levitas para poder trabalhar na área musical. Somente no tempo de Davi, muitos anos depois, que foi levantado pessoas para organizar o canto dentro do templo. Em 1 Crônicas 25, 6, 7, chegou-se o número de 288 levitas que exerciam o ofício de cantores. Temos também que destacar o levita cantor profeta Jaziel. Em 2 Crônicas 20, 14 e 15, os levitas cantores continuaram a exercer esse ofício com o rei Salomão. Com a segunda destruição do templo de Jerusalém, 70 depois de Cristo, pelos romanos, o ofício dos levitas foi extinto. Então aconteceu, Davi inaugurou o canto dentro do templo, usando os levitas para fazer esse ofício. Salomão fez a mesma coisa, porém quando o templo foi destruído, não tem mais como exercer esse tipo de sacerdócio levita. Amém? E lembrando, hoje os levitas, o sacerdócio levítico não existe mais. Não tem templo. No lugar de um templo lá está uma mesquita islâmica. Ainda tem isso, né? Para ser levita, tem que ter sangue levita, né? Tem que ser da tribo, tem que ter descendência. Sim, tem que ter descendência, tem que ter a descendência levita, né? Se você não tiver a descendência, você não é levita. Então, o que eu prefiro? Eu prefiro que não seja chamado de levita, entendeu? Porque você não tem sentido nenhum, né? Você precisa ter descendência, você precisa estar no templo, você precisa fazer o sacerdócio levítico, então não tem como, não tem como. Se a pessoa quiser chamar, ela pode chamar, mas
de fato, não tem sentido ser levita, por causa de tudo isso que a gente já está falando, né? Eu prefiro não chamar. Algumas pessoas chamam, mas é simplesmente nomenclatura, não serve absolutamente para nada, né? Para alguns ainda é ruim, porque alguns enchem o ego ainda. Chamou ele de profeta, chamou ele de levita, chamou ele de isso, de daquilo. Só dá para encher o ego e ter problema depois com isso. Então, eu prefiro não chamar. Por isso que eu não chamo ninguém de levita. A gente chama mais de ministro de louvor, músico e etc.